primeiramente, agradecer todos que estão aqui presentes, né, pelo tempo aí. Falar um pouco sobre o canal Desenvolve com Ataque. Todos vocês que cadastraram o currículo lá, ou já entraram no site, pelo menos, né? O canal Desenvolve com Atalho, ele foi feito justamente para ajudar as empresas e os profissionais, né? Acho que alguém está com o telefone, o microfone ligado. Vamos lá. O canal Desenvolve com Atá, ele foi feito justamente para ajudar as empresas, né, e os profissionais por causa da pandemia, né, que acabou gerando muito desemprego, né, não que a gente não tivesse todos empregados, né, mas acabou gerando muito desemprego. Várias empresas fecharam, então idealizei esse canal para tentar ajudar ao máximo as empresas e as pessoas, né. E uma das primeiras pessoas que eu convidei para colaborar é o Flávio, né? O Flávio também é de Quatá, a família dele é de Quatá, ele tem uma empresa de consultoria hoje em Londrina, depois ele pode falar um pouco mais sobre isso. E ele topou na hora, né, fazer essa palestra para tentar ajudar aí as pessoas, né? Então ele trabalha com treinamento de pessoas, então ele tem bastante coisa interessante para nos dizer aí, tá? Então o que eu queria era agradecer a todos, né, pela presença aqui nessa palestra hoje. Eu vou passar para o Flávio, então, que ele vai explicar como é que vai ser a dinâmica aí dessa palestra, tá? Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, boa noite, gente. Já fui apresentado, né? Então, eu moro em Londrina hoje, 19 anos morando em Londrina, mas eu sou quataense, nascido em Quatá. Minha família é de Quatá, meus pais moram em Quatá, meus filhos, minha família toda mora em Quatá. A maior parte delas mora em Quatá. E há 19 anos eu estou em Londrina, tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento, eu trabalho capacitando profissionais de empresas, dando treinamento dentro de grandes organizações, espalhadas pelo Brasil todo, fazendo com que esses profissionais se tornem profissionais melhores, estejam mais preparados para lidar no seu trabalho, dar resultado melhor e garantir sua empregabilidade, garantir seu emprego, que é o que todo mundo quer, né? Se manter empregado. E eu fiquei muito feliz em virtude desse convite, porque eu tive a oportunidade recentemente de falar com alunos do Colégio Chiquinho, onde eu estudei a minha vida toda aí, e para poder falar agora para profissionais também que podem estar empregados e querem buscar um emprego melhor, profissionais que estão desempregados e querem arrumar um emprego, e também aquelas pessoas que estão arrumando o primeiro emprego agora, que ainda não tem uma história de trabalho para ser apresentado. Então, a ideia hoje é a gente poder conversar um pouco sobre isso daí, eu poder dar algumas dicas para vocês sobre cada um desses pontos. Só para vocês terem uma ideia, às vezes eu fico aqui, eu tenho o controlinho aqui que eu fico desabilitando o microfone das pessoas, sabe? Mas não é que nós somos chatos, não. É que como tem bastante gente, de repente você está num ambiente que tem gente conversando alguma coisa, atrapalha as outras pessoas. Por isso que eu deixo mudo, tá? Mas a qualquer momento que você precisar perguntar alguma coisa, você pode habilitar, falar e fecha o microfone de novo para não ficar vazando, porque vocês não têm ideia o que a gente ouve por aí, até briga de marido e mulher a gente ouve, né? Nas palestras por aí, porque o pessoal deixa o microfone ligado, né? Até falar mal do palestrante eles falam, então fecha o microfone, mas assim, não é para vocês não falarem, gente, pelo contrário, vocês vão ter um momento de falar, de perguntar. A ideia, a gente não tá com muita gente aqui, então vai dar tempo de vocês perguntarem, aquilo que eu puder contribuir com vocês, fiquem tranquilos que eu vou contribuir, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês só o que eu estou pensando em termos de como é que a gente vai ser a nossa conversa hoje aqui, tá? Então, olha só. Desculpa aqui. Voltei uma antes. Então, a gente vai falar... Vocês tá compartilhando com todos vocês? Está compartilhando aí, Carlos? Aqui para mim tá normal. Né? Beleza. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu dividi a nossa conversa em 3 pontos, tá? Até para vocês pensarem assim, porque vai surgir dúvidas. Se surgir dúvida, você pode usar o chat aí para mandar as perguntas também. O Carlos vai estar administrando isso aí. A gente vai fazer um bate-bola aqui para tentar responder todas as dúvidas. Eu espero que tenham dúvidas, tá, gente? Eu quero que tenham as dúvidas. Mas assim, para você não ficar perguntando à torre direito, eu vou falar primeiro de currículo.
Como é que você faz um currículo legal? Como é que você coloca a sua experiência? Se você não tem experiência, o que você coloca? A gente vai falar primeiro de currículo. Então, na hora que eu estiver falando de currículo, o que você tiver de pergunta do seu currículo, pode fazer, que aí a gente vai tentar responder ao máximo. Terminando o currículo, eu vou falar sobre entrevista. Participação de entrevista. Tem coisas muito importantes que a gente não leva em consideração e às vezes a gente perde a oportunidade por não se sair bem na entrevista. Tem até potencial, mas não consegue se sair bem. Depois, por último, aí se você tiver dúvida sobre entrevista, pergunta. E por último, eu vou falar sobre postura. Aí eu vou falar de você. Aí eu vou falar o que você não pode fazer e que tipo de postura você tem que ter no dia a dia para conseguir se sair melhor nas entrevistas de emprego. Beleza? Tudo bem em relação a isso? Assim, só para a gente organizar daquilo que a gente vai falar primeiro, tá? Vamos falar da questão da entrevista de emprego. Do currículo, desculpa. Eu mesmo falo aqui, eu já falo que vai ser diferente, né? Não, vai ser o currículo primeiro. Poxa, quando eu falo de currículo, gente, algumas pessoas, eu acho que tem dois caminhos muito diferentes. Tem aqueles currículos que você faz para entregar para todo mundo. Poxa, eu estou precisando de emprego, eu faço um currículo e saio entregando para todo mundo, saio entregando para todo mundo, saio entregando para todo mundo. Então, lá eu coloco tudo que eu já fiz. Eu já trabalhei nisso, eu já estudei isso, eu já fiz curso daquilo. Então, tudo que é você, o que você já fez, você faz no currículo e sai entregando. Então, não é um currículo direcionado. Mas existe um currículo, e eu quero falar as diferenças disso. Mas existe um currículo que você precisa fazer para uma vaga específica. Imagina que numa loja, no supermercado, numa empresa qualquer, estão precisando de um funcionário para vendas. Ou está precisando de um balconista. Ou está precisando de um pintor, de um pedreiro, daquilo que você faz. Se você mandar o mesmo currículo para todo mundo, você vai mandar um monte de coisa que ninguém não interessa para eles. O que eles querem saber é o que você tem de experiência para aquela vaga. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você fez lá um ensino médio, você fez um curso lá de açúcar e álcool, por exemplo, você fez um curso de atendimento ao cliente, enfim, você fez um curso, fez algum outro curso, e você trabalhou já na sua vida, você trabalhou de doméstica, você já trabalhou de auxiliar administrativo, você já trabalhou de balconista, você já trabalhou de vendedor, olha só a experiência que você tem. Na hora de você mandar um currículo para uma vaga específica, você vai colocar tudo aquilo que você já fez, mas lá quando você coloca interesse, você não vai colocar assim, atendimento, vendas, estoque, serviços gerais. Você não vai colocar aquele monte de coisa que as pessoas começam a colocar. Você vai colocar assim, interesse, vaga de, é a que está anunciando, a que está destacando. É que muitas vezes, quando lá no Desenvolve com a está colocando a vaga para tal, tem muita gente se candidatando, só que o currículo que ele está mandando é um currículo que serve para tudo. E as pessoas vão descartar esses currículos, gente. Infelizmente, as pessoas vão descartar esses currículos. Elas vão querer um currículo que esteja falando para aquela vaga. Então, imagina que você já fez tudo isso e aquela vaga é de balconista. Você vai colocar tudo que você já fez. Na hora que você for colocar a sua experiência de balconista, você vai explicar exatamente o que você fazia, para dar ênfase naquilo que as pessoas querem ver. Eu vejo muita gente fazendo currículo. Primeiro, vamos começar do básico. Quando você fizer um currículo, o que precisa ter no seu currículo lá na frente, lá em cima? Seu nome, seu telefone, mas um telefone que você atenda. Tá? Nem que seja para recado, mas coloca o nome da pessoa e coloca que é para recado. Um e-mail, mas que você tem que ter e-mail, tá? Se você não tem, tem que fazer um. Não tem como não ter e-mail, tem que ter. Não precisa colocar documento, essas coisas não. Precisa colocar a data de nascimento, por exemplo, se é casado, se é solteiro, se tem habilitação. É isso que precisa colocar lá. Você vai colocar o interesse, em que área você tem interesse. Você vai colocar a sua formação, por menor que seja. E, gente, não mintam na formação. Tem gente que coloca lá o famoso inglês intermediário. Não sabe nada de inglês. Coloca inglês intermediário para tentar dar uma engambelada. Não funciona. As pessoas te fazem uma pergunta em inglês e você já ferrou com tudo. É mentira isso, eles não pode colocar. Coloca a sua formação. É ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, ensino técnico. Coloca toda a sua formação. Tem curso técnico? Coloca lá. Fez curso? Coloca lá que você fez curso. Aí você vai colocar a sua experiência profissional. Olha que interessante, experiência profissional. Quando você fala da experiência profissional, tem gente que coloca lá, do ano de tal a tal eu trabalhei na Chique Calçados de atendente.
do ano de tal a tal, eu trabalhei na usina disso. Não é isso que eles querem saber, não, gente. Eles querem saber que você trabalhou do ano tal a tal, na Chique Calçados, na usina, em qualquer supermercado. É isso que eles querem saber, mas eles querem saber o que você fazia lá. Não adianta colocar só atendente. Deixe claro assim, olha, eu era atendente, eu atendia clientes, vendia produtos, cuidava do cadastro desses clientes, alimentava sistema, ou não, eu fazia notas promissórias, eu organizava o estoque, eu organizava a área de vendas. É isso que as pessoas querem saber, o que você efetivamente fazia lá. Não somente que você trabalhou. As pessoas não querem saber só o tempo que você trabalhou lá. As pessoas querem saber, nesse tempo, o que vocês faziam efetivamente lá. Faz sentido isso daí para você, gente? Que tem muita gente que peca nisso, de colocar só o ano. Às vezes a pessoa trabalhou, poxa, 10 anos, 5 anos, 1 ano no trabalho, e ele não coloca nada do que ele fez. E são coisas importantes. Olha, eu atendia clientes exigentes, abria conta, acertava, mexia no caixa, cuidava do caixa, fazia acertos. Detalhem aquilo que vocês efetivam. Sabe por quê? Porque se você manda um currículo para mim, eu estou precisando de uma recepcionista, e o seu currículo chega para mim, você nunca foi recepcionista na vida. Mas se eu sei que lá na loja que você trabalhou, você atendia clientes, você fazia cadastro, você atendia telefone, isso é importante colocar, atendia clientes por telefone, respondia WhatsApp. De repente eu falo assim, olha, ela não é recepcionista, mas ela sabe fazer aquilo que eu estou precisando. E eu te contrato por isso. Então é muito importante vocês detalharem o seu currículo. Só que muito cuidado, gente, quando você fizer um currículo, pede para alguém dar uma revisada nele. Um amigo, parente, dá uma revisada, sabe por quê? O currículo ele diz muito sobre você. E às vezes você tem um problema de repente, escrever algumas palavras erradas, né? Escrever incorreto. Cuidado, o jeito que a gente escreve é diferente do jeito que a gente fala. Então, na dúvida, passa para alguém e fala assim, ó, dá uma revisada para mim aqui, porque quando você recebe um currículo com erros, você fica pensando assim, e se ele tiver ou se ela tiver que mandar uma mensagem para o cliente meu? E se eu tiver que lidar... Você concorda que às vezes pode te prejudicar a sua imagem dentro da empresa? Então, quando a gente fala de currículo, é alguma coisa muito importante. É aquilo que você mais fez. Daí você fala assim, Flávio, mas currículo, então, eu tenho que colocar quantos anos, mas sabe o que é? Eu tenho pouca experiência. Eu trabalhei, por exemplo, eu nunca trabalhei registrado. Eu coloco no currículo ou não coloco no currículo? Gente, lá não está experiência profissional? Coloca experiência profissional. Experiência profissional. Eu trabalhei na casa do seu Zé do ano tal a tal. Trabalhei na empresa tal a tal. Coloca na frente, sem registro. E aí, na hora, eles vão perguntar para você, de repente, mas por que não foi registro? Olha, porque a empresa não me registrava, eu aceitei trabalhar dessa forma e foi assim, pronto. Mas é experiência. Então, mesmo que você não tenha registro, sabe por quê? Imagina que eu recebo um currículo seu dizendo assim, ó, de 98 a 2000 trabalhou na empresa tal. 2010 a 2000 outro trabalhou na outra empresa. Eu vou falar, peraí, mas esse período todo aqui que você não trabalhou, você não fez nada? Ah, não, é que, poxa, talvez eu nem te chame porque eu falo assim, ficou esse tempo todo parado, não vale a pena chamar. Não, coloque. Ah, mas eu montei um negócio próprio nesse período. Coloca lá no seu currículo. No ano tal a tal, eu montei o próprio negócio fazendo isso, fazia dessa forma. Fale também da sua experiência. Ah, eu montei um carrinho de cachorro-quente. Beleza, olha, eu atendia clientes, fazia cachorro-quente, fui comerciante, tal, lidava com isso, fluxo de caixa, aprendi tudo isso. Mostra o que você aprendeu. É experiência, tá? Mesmo que informal, é experiência. Só que, é claro, o currículo, talvez ele mostre muito de você. Quer ver uma coisa que vai precisar ser explicada numa entrevista lá na frente? Se você trabalhou 3 meses numa empresa, 2 meses na outra, 3 meses na outra, 4 meses na outra, 5 meses na outra, 1 mês na outra, você nunca ficou muito tempo numa empresa. Eles vão te perguntar por quê. E talvez você tenha que dizer assim, não, porque eu trabalhava temporário, era 3 meses e ia para outra. É uma boa justificativa. Mas quanto mais você ficar numa empresa, e quanto mais eu falar assim, 1 ano, por exemplo, mostra que você se comprometeu a ficar ali. Ninguém quer dizer que você tem que ficar muito tempo na empresa como se fazia no passado, 10 anos, 20 anos, não é isso disso, não. Eu estou falando que quanto menos as pessoas tiverem
ficando compromisso com uma empresa, eles vão te perguntar numa entrevista. Flávio, e se eu não tenho experiência? Eu estou começando a trabalhar agora, eu estou me formando agora e eu não tenho experiência ainda. Eu diria que você tem experiência. Eu acho que as pessoas confundem mesmo emprego com experiência. Se é o primeiro emprego, você vai colocar lá no seu currículo, em busca do primeiro emprego. Por quê? A pessoa que pegar o seu currículo e te chamar, ela não vai perguntar assim, por que você nunca trabalhou antes? Não, ela já sabe que você nunca trabalhou. Então coloca lá, em busca do primeiro emprego, da primeira recolocação, da colocação no trabalho. E aí você vai colocar aquilo que você fazia. Olha, do ano tal a tal, eu estudei, fiz o curso de tal, fiz o curso daquilo, ajudava meus pais, essas coisas, gente. Isso também é experiência. Lá, sabe que, por exemplo, se você ajudar na associação de moradores do seu bairro, se você ajudar a organizar eventos, lá a festa junina, final de ano, você nunca teve experiência profissional, mas diz que você tem experiência em executar eventos na associação de bairro, isso também pode colocar. Claro que se você tiver experiência profissional, gente, você não vai colocar essas coisas, certo? Você não vai colocar essas coisas. Eu estou falando isso para aquelas pessoas que é o primeiro emprego e não sabe o que colocar no currículo. Você precisa colocar alguma coisa. Então, veja, se a vaga estiver pedindo experiência de 3 anos, não é uma vaga para você. Não adianta você mandar o currículo. Agora, se tiver pedindo, não tiver exigindo tempo de experiência, você pode colocar como primeiro emprego e colocar as experiências que você já teve. Experiências na vida. Nesse período todo, enquanto eu estudava, eu ajudava meus pais. Eu ajudava minha família fazendo isso, os afazeres de casa, por exemplo, nisso. Isso também é experiência. Está fazendo sentido isso para vocês que eu estou falando, gente? Pode falar aí, tá? Pode colocar no chat, pode abrir o microfone, pode falar. Isso também é experiência. Se tiverem perguntas sobre currículo, pode fazer também, tá? Pergunte o que você quiser agora sobre o currículo, porque esse é o momento da gente falar sobre o currículo. Não pode mentir no currículo. Não pode ter erros no currículo. Não pode ter um telefone que nunca vai atender. Não pode ter um e-mail que você nunca entrou na vida no e-mail. Se você não tem um e-mail, olha, aprenda a ter um e-mail, porque não tem como. As pessoas vão entrar com você, às vezes, em contato com você por esse e-mail. Você precisa estar atento. Por menor que seja o seu currículo, coloque aquilo que... Só que assim, gente, cuidado. Tem gente que coloca no currículo, sabe o quê? Habilidades. Né? Habilidades. Eu me comunico muito bem, eu sou como que normalmente tem, eu sou comunicativo, eu me relaciono bem, eu não sei o quê. Tudo isso que você colocou aí, se você for chamado para uma entrevista, alguém vai te questionar, tá? Não adianta colocar porque é bonito, não adianta você fazer uma pesquisa na internet de um currículo bom e copiar e colocar tudo isso igual ao seu. Não adianta. Você vai ter que provar isso daí. Você vai ter que provar. Eu falo isso por experiência própria, gente. Eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes as pessoas elas mandam currículo para minha empresa, por exemplo, sem nem saber o que eu faço. Eles mandam currículo para mim. Aí eu ligo para a pessoa e falo assim, tá, me explica mais sobre isso daqui. Você falou que é bem comunicativo e tal. E a pessoa ela não consegue conversar comigo. Ela não consegue me explicar. Daí você fala, por que colocou que é comunicativo? Comentário aí, Carlos? Sobre a questão do e-mail, quem não tiver e tiver dificuldade, pode entrar comigo, em contato comigo ali no chat, ali, né? Entrar em contato direto comigo ali. Eu vou orientar todo mundo a ter um e-mail, a criar um e-mail, tá? Então, quem tiver essa necessidade aí, pode entrar em contato comigo que eu vou ajudar, tá bom? É de graça, gente. É de graça, tá? É de graça, mas tem que ter. Infelizmente, isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu ia falar mais para frente, mas deixa eu dizer. É muito importante que vocês participem aqui hoje, sabe por quê? É muito provável que, talvez, dependendo do emprego que você vai fazer, não. Talvez as pessoas te chamem lá ainda na loja, no mercado, na empresa, para conversar. Mas cada vez mais as pessoas vão te chamar para fazer reuniões dessa forma como a gente está fazendo agora, tá? Online. E você tem que participar de situações como essa justamente para poder se preparar para essas questões.
para poder saber lidar com isso daí, sabe? Para poder participar de uma forma que seja mais produtivo para você. Queria fazer mais um comentário, né? Eu trabalho em home office há quase 5 anos, tá? Então eu faço reuniões com clientes, com videoconferência, todos os meus contatos são por telefone ou por videoconferência, como a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então existe esse tipo de oportunidade que vai ser mais frequente agora por causa da pandemia, então a gente tem que estar ciente disso e aproveitar essas oportunidades mesmo. É isso aí que o Paulo falou. Exatamente, exatamente. E uma coisa importante, todas as vezes que você for enviar tem muitas empresas hoje, uma empresa maior, se você pegar, até mesmo a Zilor, acho que deve ser nesse esquema, ou outras empresas que você for fazer, que eles divulgarem uma vaga. Gente, leiam atentamente o que está escrito. Eles colocam muitas informações importantes lá. E às vezes a gente não presta atenção naquilo que está escrito. Às vezes eles estão colocando lá, obrigatório ter habilitação. Não adianta você mandar o currículo se você não tiver habilitação, porque eles vão jogar fora e você vai ficar frustrado. Se você tiver dúvida, você pode até ligar, perguntar, mas assim, leiam. As pessoas falam assim, mande currículo. Não precisa colocar foto em todo o currículo, tá, gente? Não precisa colocar foto no currículo. Só mande foto se a empresa pedir foto. Currículo com foto. Aí você manda. E, por favor, não manda aquela foto que você pegou lá do Facebook com um copo de cerveja ou numa festa, ou com alguém atrás. É uma foto que você vai tirar para isso. Não precisa ir lá no estúdio tirar, não. Mas pede para alguém tirar uma foto sua, olhando sério, sereno. Não cara de RG, sabe? De cédula de identidade. Não, mas uma foto que mostre bem de você. Que eu olhe para a sua foto e fale assim, olha que pessoa simpática, a sua imagem, é o meu primeiro contato com você, antes de conversar com você. Pede a pessoa tirar uma foto, recorta ali bonitinho, coloca lá. Gente, não custa nada fazer isso. Se você não souber, pede para alguém fazer. Molecada sabe fazer isso rapidinho hoje. Então, assim, mas não manda aquela foto que você pegou lá, recortou, tinha uma pessoa que você recortou metade, está metade da pessoa, metade sua. Não faz isso, não. Isso depois contra você. Não faça essas coisas. E só mande foto se for solicitado. Tá? Lembre-se, currículo é a sua primeira porta de entrada, é a sua oportunidade de chamar a atenção para as pessoas. Quando eu consegui um emprego aqui em Londrina, eu trabalhei muitos anos na usina, tá? Na época chamava-se Cariraquatá ainda, não Ziló, mas trabalhei muitos anos na usina, fui para Assis, fiz estágio na Caixa Econômica Federal, vim para Londrina, trabalhei em grandes empresas aqui antes de trabalhar, até multinacionais. E meu currículo, eu tinha que fazer um currículo assim, eu tinha que chamar atenção. As pessoas, imagina, tem pessoas que vão receber muitos currículos. O seu tem que se destacar entre todos aqueles. E não é de se destacar colocando florzinha, não. Destacar olhando e falando assim, essa foto é legal, a pessoa parece, vamos ver o que ele tem para contribuir com a minha empresa. É isso que você precisa pensar na hora de colocar um currículo. Como é que você pode contribuir com a empresa? Que tipo de resultado? Então, por exemplo, assim, quando eu entrei lá na loja, só tinha 2 vendedores. E eu fui o terceiro vendedor. Poxa, depois que eu comecei a trabalhar lá, as vendas aumentaram. O que você vai colocar no currículo? Eu trabalhei de tal a tal com a área de vendas, atendia clientes por telefone presencialmente e consegui aumentar o faturamento da loja em virtude do meu atendimento, tal. Não é encher a linguiça, é você mostrar a sua contribuição para as pessoas. Gente, as pessoas vão te contratar pela sua raridade. Se você for basicão, se você só colocar lá o nome que você trabalhou, o ano que você trabalhou, a função, as pessoas não vão chamar atenção para você. As pessoas não vão olhar. Você precisa descrever. Então, coloca lá o período que trabalhou, onde trabalhou, qual era a sua função e quais eram as suas atividades, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a currículos aí, gente? Pode abrir o microfone, pode mandar no chat. Alguém quer perguntar uma coisa sobre currículo? Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá fazendo sentido para vocês? Pode participar aí. Alguém quer perguntar? Pode falar. No caso, eu mandei os meus currículos, porque eu trabalhei 5 anos numa empresa e 3 anos agora em outra. E eu saí há 3 meses por causa dessa pandemia que dispensou. E eu fiz uns novos currículos para poder estar mandando.
Só que eu passei por todas essas experiências. Eu fui caixa, eu atendia cliente tanto por telefone como pessoalmente. Eu mexia em todas as partes, né? Até na parte financeira. Só que eu não coloquei tudo isso no currículo. Então eu tenho que cancelar esses currículos? Não é cancelar. Não é cancelar. Veja, se é interessante colocar ou não. Acho que a grande questão é você verificar o seguinte, ó. Se você mandar currículo, um currículo padrão para todo mundo, por exemplo, tem empresas, por exemplo, que pede para você cadastrar no site currículo. Você colocar tudo. Lá você coloca todas as suas experiências. Por quê? Se não for para uma vaga específica. Tá? Agora, vamos pensar que você está mandando para uma vaga específica que não tem nada a ver com isso que você trabalhou nessas duas empresas que você trabalhou e surgiu uma vaga que de repente você fala, poxa, eu já fiz isso, mas não está no meu currículo. Você vai fazer um currículo para essa vaga e vai mandar colocando o que você fez. E mais a experiência da outra empresa. Não é omitir das outras empresas, não. Mas você vai dar destaque nesse. Agora, se você estiver mandando padrão, Flávio, eu não tem ninguém, não tem nenhuma vaga interessante, mas eu quero fazer um currículo e mandar para todo mundo. Manda. Tá? Só que você vai dar ênfase naquilo onde você quer trabalhar. Se você colocar lá, eu trabalhei como atendente, as pessoas ligaram para você e falaram assim, você quer trabalhar como atendente? Não, eu quero trabalhar como outra. Então, por que você colocou no currículo? É isso que as pessoas vão pensar, tá? Não é cancelar o currículo. Mas uma coisa eu falo para você, currículo a gente mantém atualizado. Atualizado. E nesse período aí de pandemia, fiquei 3 meses desempregado, mas trabalhei de bico nessa empresa ou nesse lugar. Atualiza o seu currículo. Por quê? A hora que as pessoas pediram o currículo para você, você tem que estar na mão o currículo atualizado. No computador e manda. Então, a gente está sempre atualizando esse currículo. Tá? Isso é importante. Alguma outra pergunta sobre currículo, gente? Posso ir para a entrevista? Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunta aí no chat ou manda depois, tá? Nós vamos falar então sobre entrevista. Entrevista, gente, é a parte mais importante que você tem para fazer. É a hora de você se vender. Se vender no bom sentido. É a hora de você mostrar do que é capaz. Mas é a hora também das pessoas confirmarem tudo aquilo que colocaram lá que você colocou no seu currículo. Por isso que eu falo, não adianta mentir. Não adianta mentir. E eu vejo que tem muitas pessoas que perdem emprego por causa da entrevista. Olha só, se você mandou o currículo e as pessoas te chamaram, é porque o seu currículo chamou a atenção dessas pessoas, ela acredita que você tem potencial. Mas se você não passou na entrevista, ou é porque tem alguém melhor do que você, ou é porque quem que atendia melhores os requisitos, ou porque você pisou na bola nas entrevistas. Eu posso falar um monte de coisa para vocês e talvez um monte de coisa que eu diga para vocês seja bem básico. Mas são coisas que todo lugar que você for falar de uma entrevista, as pessoas vão falar para você. Primeiro, você nunca vai para uma entrevista sem saber o que aquela empresa faz. Você nunca vai para uma entrevista sem saber o que a empresa faz. Entra no site, pergunta para as pessoas que trabalham lá, conversa com outras pessoas, mas você não precisa saber exatamente, mas você precisa saber do que se trata. Eu vou trabalhar lá como é que chama? Antigamente falava levedura, agora não é levedura, mas lá na Zilor, acho que é outro nome que tem lá, que a parte não me lembro exatamente. Na minha época era origem. Hã? Origem. Acho que é. Aí tem gente que vai trabalhar lá, vai fazer uma entrevista, a pessoa fala assim, você sabe o que é aqui? Aí eu não. Ponto negativo para você. Não, como é que eu vou saber? Pergunta para quem trabalha lá. Você não precisa falar um nome bonitinho, mas você precisa saber o que vai fazer. Sabe por quê? As pessoas às vezes vão te perguntar justamente para saber se você se preocupou em estudar, fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa é saber o que essa empresa faz, o que é, como funciona. E não tem perigo as pessoas falarem assim, olha, eu sei que vocês fazem isso, mas sinceramente eu não sei o que é. Não tem problema, você vai aprender lá. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você precisa saber do que se trata aquela empresa. Tem gente que bate no escritório e fala assim, eu vim trazer o currículo para você. Eu falo, E você sabe o que a gente faz? Não. Eu falo, como é que você quer trabalhar na minha empresa se você nem sabe o que eu faço? E se eu fizer alguma coisa que você não gosta? Ou que você não sabe fazer? Então, assim, primeiro, estude. Saiba o que essa empresa faz, sabe? Vai lá, sonda antes.
Ah, eu vou participar de uma entrevista numa loja. Dá uma passada antes lá na loja. Vê como é que é. Vê o que normalmente ela vende, o que comercializa, quantas pessoas tem. Sabe? Para você saber o que conversar. Outra coisa, gente. O visual aparece muito. Eu não estou falando que você tem emperiquitado, não. Mas se você é um homem e gosta de barba, tem uma barba feita. Limpa, limpa. Se você não gosta de barba, tem uma barba feita. Se você é mulher, cabelo bem cuidado. Bem cuidado não é cheio, não precisa fazer na cabeleireira antes, não é isso não. Só não pode estar oleoso, só não pode estar desmantelado, só não pode estar feio. Você pode ir com a roupa mais simples possível, gente. Mas uma coisa é simplicidade, outra coisa é falta de zelo. Roupa amassada, suja. Sabe, essas coisas é a primeira vista. Pensa assim, eu vou contratar você para atender um cliente meu. Você acha que eu vou deixar você atender um cliente meu desse jeito? Então, tem coisas, às vezes, que a gente precisa tomar um cuidado. Como a gente como se apresenta para as pessoas. Mas na entrevista, vamos lá. As pessoas vão te perguntar sobre o currículo. Daí você vai falar assim, mas já está tudo aí. Não, elas querem ouvir de você. É aí que é o checkmate que as pessoas vão te avaliar. E você não precisa pensar, e por favor, quando você for fazer uma entrevista, não fica tentando adivinhar o que o entrevistador quer ouvir, não. Tem gente que fala o que ele quer ouvir. Sabe o que quer falar o que eu quero ouvir? Eu trabalho sábado, domingo, feriado, de madrugada, faço hora extra, não reclamo, nunca falto, Você faz isso só para pegar um emprego. Na verdade, as pessoas sabem que as pessoas não fazem isso na prática. Não é tentar vender quem você não é. É hora de você mostrar que você tem valores, aquilo que você respeita, que você tem habilidades, que você sabe trabalhar, que você está disposto a trabalhar, que você tem a contribuir. E isso é uma conversa, gente. É claro que tem gente que vai fazer umas perguntas básicas para você. Tem umas perguntas, eu confesso para você, que eu não sei nem porque as pessoas perguntam. Não sei nem porque as pessoas perguntam. Mas tem algumas perguntas que vão te perguntar. Por exemplo, por que você quer trabalhar numa empresa? Por que você quer trabalhar numa empresa? Se você não adianta falar assim, essa me pegou, hein? Não tinha pensado nisso. Se você não tinha pensado ainda, você não estava pensando nem na possibilidade de ser contratado, concorda? Você tem que pensar. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Se eles te perguntarem, como é que você pode contribuir com a minha empresa? Você tem que ter essa resposta. No sentido de falar assim, olha, sinceramente, eu não sei exatamente tudo que vocês fazem. Mas em relação a atender bem cliente, a me esforçar e a querer aprender, isso eu sempre fiz na minha vida. Gente, você já está falando que você está lá disposto a aprender, porque tem muitas coisas que você vai começar a trabalhar que você nunca fez na vida, e você está lá para aprender. Então, você tem que estar disposto a fazer essas coisas. Na entrevista, você tem que mostrar isso. Você quer uma coisa que as pessoas incomodam muito? Roer unha na entrevista? Não! Ficar batendo a perna na entrevista? Não! Ficar mexendo no cabelo? Não! Pegar a balinha que está lá na mesa do cara para o entrevistado que ele oferecer? Não! Sabe por quê? Porque ele quer ver se você aceita e a hora que você colocar na boca, você quis ir conversando com ele, chupando bala. Não! Agradeça. Muito obrigado. Não, no momento eu não aceito. Pode até aceitar no final, se quiser. Mas não na hora de entrevistar. Chiclete? Não! Bafo? Não! Escove os dentes. Tome um banho antes de uma entrevista. Vá apresentá-lo para isso. Gente, eu posso estar falando coisas para você que você fala assim, Flávio, será que tem gente que faz isso? A todo momento tem gente que peca nisso, gente. Outras coisas numa entrevista. Você pode perguntar salário. Você pode perguntar o que faz. Gente, numa entrevista, você pode falar assim, eles vão te perguntar várias coisas, mas se você tiver dúvida, você pode perguntar, escuta, não estava muito claro lá na descrição, você pode me explicar melhor a função? O que vai fazer? É importante para você, porque você também decide. Eu sei que quem está procurando emprego acaba aceitando o primeiro que chamar, mas você também tem o direito, às vezes, de escolher para saber se você não está lá só para tapar buraco. E, aliás, tem muitas empresas hoje que vão perguntar para você, escuta, por exemplo, eu vi aqui que você trabalhou 2 meses na empresa ali, saiu por quê? Porque eu recebi uma proposta melhor. É? E aí você trabalhou nessa outra empresa aqui, 3 meses saiu, por quê? Porque eu recebi uma proposta melhor. E a pessoa vai olhar para você e falar assim, e a hora que você começar a trabalhar aqui, se você receber uma proposta melhor, você vai deixar também? O
que você vai responder? Ah, Flávio, mas claro que eu vou deixar. É isso que ele quer saber. Sabe por quê? Porque ele vai ter custo com isso, ele vai te treinar e depois ele vai ficar sem profissional. Então, talvez ele vá optar por alguém que queira ficar mais tempo com ele. É isso, gente. É isso que a gente faz na entrevista. Eu sou entrevistador muitas vezes. Tem cliente meu que me contrata para ir lá e entrevistar candidato dele, porque ele não tem habilidade, e eu entrevisto. Eu não trabalho com contratação, mas eu ajudo ele a contratar pessoas muito boas. Só para vocês terem uma ideia, um diretor me chamou para fazer parte de uma entrevista e ele estava contratando um gerente, ele trabalha com tecnologia, só pessoas jovens na empresa dele, só cara muito jovens. E no meio da entrevista, o diretor estava encantado com a experiência daquele profissional. E eu fiz uma pergunta assim para o profissional, eu falei assim, escuta, como é que é para você trabalhar com pessoas mais velhas? Porque lá na empresa é tudo mais velho. O cara falou assim, eu prefiro, sabe por quê? Cara, trabalhar com molecada não é minha praia, eu não consigo, esse povo não está comprometido com nada. Nossa, não tem comprometimento, não quer nada com nada. Não, eu não gosto de trabalhar com jovem, eu quero trabalhar com gente, é o meu perfil, trabalhar na sua empresa. O diretor olhou para mim assim com uma cara de espanto, eu falei, não, obrigado, então, tá? Qualquer coisa a gente entra em contato. Aí o diretor falou, rapaz, eu estava quase contratando ele, mas ele não gosta de jovem, o que ele ia fazer na minha empresa? Eu falei, então, ele não gosta de jovem ou ele mentiu. Se ele mentiu, também não serve para você. As pessoas vão tentar extrair de você informações que são importantes. Elas querem saber aquilo que você faz, aquilo que você... Gente, cuidado com aquilo que você coloca nas redes sociais. Cuidado com aquilo que você... Eu oriento todos os meus clientes, antes de contratar alguém, olhe nas redes sociais. Mas é coisa particular, Flávio. Mas se você está lá em cima da mesa, fazendo festinha com copão de cerveja, está lá, que estado você vai trabalhar no outro dia? Ninguém tem nada com a sua vida particular, gente. Mas as pessoas vão verificar assim, tá, e se for o dia de folga, no outro dia você vai estar inteiro para trabalhar comigo? As pessoas vão te perguntar isso. Não tenta falar só para agradar as pessoas. Esse é o exemplo que eu quero dar para vocês. Se comportem como alguém sério. Não faça brincadeirinha. Se a pessoa falar para você assim, e aí? E esse PT, hein? Aí você, pau no PT. Nunca faça isso. Eu não estou falando falar mal do PT, estou falando em política, não. Olha, eu prefiro não comentar questões políticas na entrevista, porque cada um tem uma opinião diferente, é muito polêmico. Seja futebol, política, religião, preferência sexual. Nunca trate disso numa entrevista. Fale, olha, eu tenho os meus princípios, eu tenho minha opinião, mas eu prefiro não comentar sobre essas coisas. Mas se ele quiser saber, olha, se você quiser saber, o quanto isso vai impactar no meu trabalho? Quanto isso vai impactar? Não, é que aqui é o seguinte, a gente gosta de diversidade, então tem gente de todo tipo. Olha, eu posso te garantir que, independente da minha preferência, eu respeito a todos. Ponto. Não entre nessa de colocar a sua opinião sobre coisas polêmicas. Só vai te ferrar numa entrevista. Numa entrevista, se eu te perguntasse hoje, só para saber aqui, gente, dos que estão aqui, tem alguém desempregado? Tem alguém desempregado que está participando aí? A Edna, Edna. Não sei se é o seu nome mesmo de alguém. Edna, né? Falou que está desempregado. O Felipe está desempregado também. A Redmi está desempregada. Legal. Eu não sei quanto tempo vocês estão desempregados. E eu não sei o que vocês fizeram nesse tempo que estão desempregados. Mas se eu olhasse para você, hoje, tá? Estou falando hoje. E dissesse assim, poxa, você está há 3 meses, 4 meses desempregado? É. E o que você fez nesse período? Não, eu procurei emprego, fiz alguns bicos, tal. Não conseguiu, ou não fiz nada, não consegui nada. Às vezes não conseguiu mesmo, tentou. Você já está participando estou participando de outro. Eles vão perguntar para você se você está participando de outro processo de seleção. Você tem que falar se você tiver, tá? Mas eu perguntaria para você assim, tá? E o que você fez algum curso nesse período que você está parado? Fez algum curso? Não fiz não. Eu já ia olhar para você e falar assim, poxa, não aproveitou esse tempo para se desenvolver. Daí você vai falar, Flávio, não, mas eu não tenho dinheiro para isso não, eu estou desempregado. Gente, o que mais tem hoje são cursos gratuitos para vocês fazerem pela internet, gastando 1 hora por dia no máximo, sem tirar R$1 do bolso. Carlos, pode falar.
Essa questão de treinamento, no canal ali Desenvolve com a Tá, tem, na página principal, tem lá cursos online, tá? Então tem várias indicações de cursos do Sebrae e de outras plataformas, tá? Todos eles gratuitos. Então pode entrar lá, se cadastrar e fazer esses cursos aí no tempo que você tem disponível, né? E tudo online, tá? Então só para deixar esse aviso. Lá no canal desenvolvecoatá.com.br, lá tem várias indicações de cursos à distância. Ah, Flávio, mas eu tenho família para cuidar. Olha, se desempregado, você não cuidou da família, como é que empregado você vai cuidar da família? E assim, gente, eu quando fiz meu mestrado, eu trabalhava o dia todo. O horário que eu tinha para fazer o mestrado, para escrever o mestrado, era à noite. Meia-noite, 1 hora, porque eu tinha que fazer isso daí, eu queria fazer isso daí. Ah, mas é por tempo limitado. É por um período limitado. É o seu esforço. Você falar que não tem tempo hoje, será que não tem tempo mesmo? Eu sei que muitos de vocês têm filhos, têm família, têm tudo, eu também tenho. Mas, por exemplo, se você olhar nas minhas redes sociais, você vai ver que final de semana passada eu dei treinamento na sexta-feira, dei aula sexta-feira à noite para a universidade aqui na UEL. Sábado, até a hora do almoço, eu dei aula. E sábado à tarde, domingo, eu estava fazendo um curso, porque eu também faço curso. Eu estava buscando conhecimento. Domingo você fez, Flávio? É. Não é todo domingo. Então eu posso sacrificar um dia. Gente, 1 hora por dia você faz um baile no curso. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso em Harvard. Já ouviu falar em Harvard? Fiz um curso em Harvard. Eles falam, não, você foi para o exterior? Nunca. Fiz na minha casa, pela internet, um curso de Harvard. Quanto que eu gastei? Nem R$1. De graça. Aí você fala, caraca, mas te ajudou muito pelo conhecimento. Não é porque foi Harvard, é pelo conhecimento. Eu não estou falando que eu sou melhor que vocês. Eu estou falando que vocês precisam. Se você ficou um tempo parado, e você coloca no seu currículo que fez curso pela internet, eu fiz o cursinho. Se você falar assim, ó, participei de um curso sobre entrevista de emprego, você precisava de certificado, eu te dou um certificado de 1 hora hoje. Eu te dou um certificado. Não tem problema. Pode passar os dados aí, a gente arruma um jeito, eu te envio o certificado digital. Mas isso mostra, sabe o quê? Não é só que você fez um curso. Mostra que você está buscando capacitação, que você está interessado, que você não está ocioso. Gente, aproveitem o tempo de vocês, seja final de semana, seja à noite, seja durante o dia, seja na hora do almoço, às vezes na hora de tirar um cochilinho. Meia hora, 1 hora para você se desenvolver. Imagina se você gastar meia hora, 1 hora por dia, no final do mês você tem 30 horas de desenvolvimento. Não vamos ser radical no final de semana, tá? 20 horas de desenvolvimento. Eu olho para o seu currículo e falo assim, olha, o que você fez nesse período? Nesse período, na entrevista, eu aproveitei para fazer cursos. Eu fiz esse curso, esse curso e esse curso, porque me ajudou muito. Mas cursos legais, né, gente? Cursos que vão te ajudar na carreira. Ah, você tem interesse nisso? Tenho, gostei muito nisso. Eles vão te perguntar, o que você achou desse curso? Aí você vai falar. Isso mostra interesse, a sua participação. Você precisa ser proativo nas coisas. Isso é comportamento que eu avaliaria com certeza numa entrevista de emprego. Outra coisa, nunca fale mal do antigo emprego. Nem que eles tivessem escorraçado, tratasse mal, não pagaram, saiu com dívida. Nunca fale mal do emprego antigo. Ai, Flávio, mas é verdade, me mandaram embora sem... Vão te perguntar, por que você saiu de lá? Olha o seguinte, eu saí de lá porque eles me demitiram. Né? Ah, por que te demitiram? Olha, no ato da demissão eles falaram que tinha acabado. Claro, né, gente? Depende daquilo. Não estou falando para você mentir. Estou falando que, independente se foi mal ou não, saiu de lá mal, saiu, demitiu. Olha, que eu acreditei que não estava de acordo com aquilo que eu esperava para minha carreira e resolvi optar por uma outra carreira. Pronto. Não vai falar que o cara era carrasco. Mas ele era uns bons profissionais? Olha, eu acredito que no período que eu estava lá foi um período de grande aprendizado. Tem pontos positivos, pontos negativos, mas enfim, trabalhei, cumpri com o papel, acabou. Não tem que falar mal. Pode coçar a boca, mas não fala mal. Tem gente que vai te estimular. Lembra da entrevista que eu falei. E aí, mas lá é ruim de trabalhar, não é? Nossa senhora, lá é ruim de trabalhar, pelo amor de Deus. Eu vou pensar assim, amanhã, na hora que ele sair daqui, ele vai falar a mesma coisa da minha empresa. Não tem que falar mal, gente. Controle-se. E outra coisa, hein? Eu vou falar, tem muita gente que vai ficar bravo comigo agora. Né? Tem gente jovens aqui. Entrevista de emprego. Cuidado com a forma como você fala. Você não precisa falar bonito. Eis-me aqui, Vossa Excelência. Não tem nada disso.
Fale simples, mas fale correto. Procure se preocupar da forma como você fala. Às vezes a sua entrevista é justamente para atender pessoas, então cuidado como você fala. Então, evitem gírias, principalmente tipo assim. Eu falo tipo assim, posso ter falado já várias vezes aqui, mas tem gente que de 10 palavras, 10 termos, 8 é tipo assim. Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Enche o saco de ficar ouvindo. Pode ser outra expressão, tá? Mas enche o saco. São vícios que a gente vai tomando cuidado. Eu falo para minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, e ela já está nessa fase do tipo assim da garotada. Eu falo para ela que tipo assim é vírgula. Quando eu estudava, meus professores falavam, vírgula é uma pausa. Então, quando você está falando, pausa. Então, eu falo para ela, ao invés de você falar tipo assim, respira. Ah, eu fiz uma palestra, tipo assim, no Desenvolve com a Tá. Presta atenção. Eu fui numa palestra, no Desenvolve com a Tá, é pausa. Então, tome cuidado. Você pode falar isso no dia a dia, mas lá na entrevista, tome um cuidadinho. Chegue antes da entrevista. Nunca chegue atrasado. Se chegar atrasado, baforado, as pessoas vão falar assim, será que ele vai chegar no dia do trabalho também, no mesmo horário, ou ele vai chegar atrasado também? Gente, alguma dúvida sobre entrevista de emprego? Alguma dúvida? Não? Povo quietinho, né, cara? O pessoal tá tímido. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Se tem maneiras da gente, tipo, se pôr, de sentar, de articular com as mãos. Se você pode falar algo assim, da gente sentar na cadeira, olhar bem dentro dos olhos. Algo tipo assim que hoje eles também avaliam muito nisso daí. É a comunicação visual, corporal que a gente fala. O corpo fala, não tenha dúvida. A forma como você senta. Gente, a forma como você se senta não é aquela forma que você senta no sofá de casa. Você vai se sentar de uma maneira normal, postura normal, e vai olhar olho no olho, olho no olho. Todas aquelas pessoas que não olham nos meus olhos são pessoas que estão mentindo. São pessoas que têm algo a esconder. Isso irrita muito entrevistadores e me irrita muito quando eu tenho que falar com pessoas que não olham nos meus olhos. Eu preciso olhar nos olhos. Olhe nos olhos da pessoa, você passa segurança. Não fale alto, não fale baixo, fale num tom normal. Não fique, se você precisar, às vezes você está nervoso, não fique batendo a perna, sabe, comendo unha. Não cruze os braços. Cruzar os braços é sinônimo de recusa, de incerteza, de bloqueio. Então, sente-se normal, mais natural possível. Sente-se normal. Lembre-se, gente, aquilo que você faz, se você age bem no dia a dia, se você se comporta bem no dia a dia, você não vai ter problema na entrevista de emprego. Se você tem maus comportamentos no dia a dia, você vai se comportar mal no emprego. Então, sente-se de uma maneira normal, como a gente está sentado aqui, normal, converse com as pessoas, tá? Não fique balançando a perna, não fique batendo nada, não fique mexendo nas coisas, não fique... Não, converse. Nada de atender celular e olhar para o celular numa entrevista de emprego, nem que ele estiver vibrando. Aliás, desligue o celular numa entrevista de emprego, meia hora, não vai te matar, a não ser que seja alguém morrendo da sua família. Não tocar o celular na hora do entrevista, nunca. Lembrete de WhatsApp na hora do... Nunca. Esquece, deixa lá, foco na entrevista. Tem gente que fica olhando no WhatsApp, fica olhando no relógio. Não fica olhando no relógio porque ele acha que você está com pressa. Não fica olhando no WhatsApp, porque se você ficar olhando no WhatsApp, você fala assim, cara, eu falo para ele, se está com algum compromisso mais importante, você pode ir. Eu falo na hora se a pessoa começar a olhar no WhatsApp. Se está com um compromisso mais importante, pode ir. Nada disso. Então, assim, postura, serenidade, seriedade, falar certo. Não fale de cabeça baixa, fale olhando para as pessoas. Simples assim. Nada de especial, gente. Não tem nada de diferente, coisa muito simples. O que mais? Alguma pergunta em relação à entrevista? Nada de ficar assim, bocejar, não. Se tiver com aquela vontade de bocejar, dá aquela... Disfarça, mas nunca vai bocejar na frente dos caras. Fala, Carlos. Só para falar para o pessoal que depois a gente vai colocar vai disponibilizar o link do vídeo, tá? Para todo mundo recapitular, né, que tá sendo, que é muito, essas dicas são interessantes. Aí eu tenho uma pergunta. Eu ouvi dizer uma vez que imitar os gestos do entrevistador ajuda. Isso é verdade ou é um mito?
Eu falo sempre que remédio salva a vida, na dose errada vira veneno. Tudo na dose certa funciona. Isso daí chama neurônio espelho. Ou neurônio espelho é o exemplo do bocejo. Quando você boceja, a outra pessoa do lado ela começa a ter vontade de bocejar também. E isso daí, eu gosto muito de neurociência, estudo bastante nisso de aprendizagem, também pode ser utilizado para o lado positivo, como por exemplo, se a pessoa do outro lado estiver sorrindo, você sorria também num tom dela, não é dar risada, é sorrir no tom dela. Portanto, se a pessoa estiver muito carrancuda e você não dá risada, mas se você der um leve sorriso, a probabilidade da pessoa sorrir também. Se a pessoa fala assim, olha, nosso trabalho aqui é muito importante, é trabalhoso pra caramba, se na sua fala você usar expressões que ele usou, como, olha, eu imagino que seja realmente muito trabalhoso, que tenha muito trabalho, não é virar papagaio, mas se você repetir pequenas frases dele, se a pessoa vem para frente e faz assim na cadeira, você também faz assim na cadeira, as pessoas vão se identificando. É assim quando você fala do time e a pessoa é do mesmo time que o seu. Quando você fala que tem um filho e a pessoa tem um filho da mesma idade que você. A gente baixa a guarda e se abre mais. Sim, isso funciona assim, cara. Aliás, assim, as pessoas que estudam isso têm melhores resultados. Não é imitar, gente, por favor. É você usar de uma forma muito sutil expressões. Então, se a pessoa faz assim, em determinado momento você faz assim também. Isso mostra interesse. Quando você vai para frente, alguém me perguntou lá da postura, quando você vai para frente e você entorta um pouquinho a cabeça, quer dizer, fala que eu te escuto. Você está mostrando interesse. Por outro lado, se você fica assim, ó, pô, não está prestando atenção. Então, sim, funciona. Repita algumas palavras. Se ele está explicando para você, depois você fala assim, então, quer dizer que... Aí você repete aquilo que ele falou no finalzinho, ele fala, ele entendeu o que eu quis dizer. Isso funciona com certeza. Algum outro comentário sobre entrevistas? Perguntas? Eu falei bastante, lá da postura, né? Que eu falei bastante agora da própria postura dentro da própria entrevista, né? Gente, postura, ela está muito associada a como é que você age diante das situações. E as pessoas, às vezes, vão colocar. Imagina assim, Luciana, né? Acho que é a Luciana que está ali. Luciana, você me falou que você tem filhos. E se você amanhece de manhã, seu filho está doente? O que você vai fazer? Você vai faltar no emprego? Tem gente que vai falar assim, não, eu largo meu filho lá, com a minha mãe, com alguém, e vou para o emprego. Não é isso que ele quer de você. Ele quer assim, não, olha o seguinte, eu vou cuidar dos meus filhos sim, mas primeiro eu vou te ligar e vou avisar que meus filhos estão doentes. E vou verificar uma alternativa, se eu tenho alguém para ficar com ele, já te posiciono se eu consigo ir direto para o trabalho ou não. Se porventura eu tiver que faltar, eu vou te ligar antes. Isso é postura, gente. Tem gente que o patrão tem que ligar para falar assim, escuta, você não veio hoje. Aí você fala assim, que não deu, eu perdi a hora. Cara, você tem que ligar antes para ele. Você tem que dizer. Isso é postura de iniciativa. Postura é quando as pessoas, por exemplo, imagina que você está numa entrevista, cai um papel no chão, a pessoa derruba ali a caneta no chão. Tem gente que vai olhar para a caneta e vai ficar na entrevista. Postura é falar assim, eu posso pegar a caneta aqui? Pode ser um teste para você. Se você tem iniciativa, se você tem força de vontade, se você reclama das coisas. Postura é quando as pessoas... Gente, elas querem saber o seguinte, será que aqui dentro você vai ter um comportamento que condiz com aquilo que eu quero? Porque às vezes você vai trabalhar numa casa de família, numa empresa familiar, numa empresa onde pessoas ali têm valores. E talvez você não tenha os mesmos valores que ela, mas você tem que respeitar os valores. Trabalhar em equipe, ajudar as pessoas. Se você está disposto, todo mundo fala que quer ajudar. Eu trabalho muito bem em equipe, mas você vai fazer algo a mais daquilo que foi solicitado para você? Você está disposto a fazer isso? Se você tiver que ficar 1 hora a mais, você vai ficar? E eu vou te perguntar, você vai ficar? Daí você pode dizer para mim assim, Flávio, eu posso ficar, mas se você puder avisar sempre com uma certa antecedência, porque eu tenho meus filhos em casa, eu tenho que pegar eles na escola, então, se você me avisar com antecedência, eu consigo me organizar. Talvez, se você me avisar de em cima da hora, eu vou precisar de um tempo para me organizar para isso. Gente, simples, você não é obrigado a aceitar tudo. Mas você concorda que eu estou buscando soluções? E eu não simplesmente estou dando desculpa? Eu estou encontrando formas de fazer as coisas? Eu sempre gosto de falar assim, gente, quando vocês
quando vocês, no trabalho, numa entrevista de emprego, ou no dia a dia, porque tem gente que é muito bom na entrevista e na hora muda tudo, né? Não faz mais aquilo que deveria. Eu acho que a gente tem que ver como estímulo e reação. Você tem que fazer aquilo que é preciso. Se as pessoas falarem assim para você, se as pessoas falarem assim, ô Carlos, eu te contrato, só que é o seguinte, cara, eu não quero que você use máscara aqui não. A gente não usa máscara aqui não. O que você vai falar? Olha, eu poderia usar máscara, porque o momento está exigindo isso daí. Eu acho que não é uma questão nem segurança só para mim, mas uma segurança para vocês também. Eu posso usar máscara, eu me sinto mais tranquilo nesse sentido. Talvez seja um teste para você. Sabe, de postura, porque um dia eu posso colocar ali, deixar o caixa aberto, com um monte de dinheiro ali, só para te testar. Só para ver se as pessoas vão lá e falar assim, ô Flávio, ó, tá aberto, cara, é melhor fechar isso daqui. Ou se as pessoas vão ver passando ali, olhando. Sabe, às vezes você é a pessoa mais honesta do mundo, gente, mas o seu comportamento é que mostra. O seu comportamento no dia a dia, a partir do momento que você começa a trabalhar na empresa, você acaba tendo o sobrenome dessa empresa. E as pessoas não querem que você suje o nome dessas pessoas lá na frente. Você não pode fazer só aquilo que é agradável, mas aquilo que às vezes é necessário fazer. Você tem que fazer diferente. Gente, fazer basicão, tem um monte de gente fazendo basicão. E fazer diferente não é inovar, é fazer com qualidade, com respeito, para que não tenha que ser feito de novo. É o cuidado, é o zelo que tem que ser feito, tá? Desculpa, se responsabilizar por resultados. As pessoas querem ter, não pessoas numa entrevista que falem o que elas querem ouvir. As pessoas querem ouvir de você que você passe uma segurança. Numa entrevista, eu quero que as pessoas passem segurança para mim, se comportem de maneira adequada. Agora, a pessoa que chega atrasada, pessoa que não vai, você não vai numa entrevista, se teve imprevisto, liga na hora, tive imprevisto. Consigo remarcar com você ou eu perco a oportunidade? Eu gostaria muito de participar, mas é o fato de você ligar já vai fazer uma baita uma diferença para você. Imprevistos acontecem, a gente sabe. O que a gente não pode é deixar isso daí virar recorrência, porque o dia que você precisar trabalhar, pensa sempre assim, eu sempre vou te avaliar como se você estivesse trabalhando na minha empresa. E tem alguns comportamentos, violência, pessoas violentas, pessoas mal educadas, pessoas que não respeitam, pessoas que sempre vão ser penalizadas numa entrevista porque não mudaram o seu comportamento, não mudaram a sua atitude. A gente tem que se arrepender. E eu estou falando isso, gente, não é só para uma entrevista de emprego, não. Eu acho que a gente tem que melhorar cada vez mais enquanto pessoas. Se você for uma boa pessoa, honesta, sincera, com vontade de fazer bem feito, independente do que você vai fazer, não importa se você vai fazer faxina, mas faxina está dentro da casa das pessoas, está lidando com a família das pessoas, com a intimidade das pessoas, passar segurança. Ou se você vai trabalhar numa multinacional, você tem que ter comportamentos de honestidade, você tem que ser sério, não sair por aí falando das coisas, reclamando das coisas, sabe? Cuidado com esses detalhes. As pessoas elas falam muito coisas desnecessárias que às vezes podem depor contra elas. Veja, recentemente aí vocês viram notícia, acho que viram notícia de um pessoal que deu carteirada. Ah, você sabe o que você está falando? Aqui é um engenheiro, fulano, não sei o quê. A mulher foi mandada embora por isso. Sabe, tem vários exemplos aí. Pessoas que colocaram, falaram mal da empresa na rede social, trabalhando na empresa. Como é que pode falar mal da empresa na rede social? Isso vaza, isso daí depois contra. Por que eu quero ter alguém na minha empresa que não quer trabalhar aqui, que depois contra a minha empresa? Eu não quero essas pessoas. Então, são esses comportamentos que a gente precisa tomar muito cuidado. Em relação a comportamentos também, está muito relacionado a respeito às outras pessoas. Sabe, as pessoas elas vão contratar você, te contratar para saber se você vai conviver bem com outras pessoas, seja ela que tenha preferências diferentes de você. Independente se você gosta ou se você não gosta, respeite. Independente se a pessoa tem uma preferência sexual diferente da sua, respeite. Você não precisa ter a preferência dela, só respeite aquilo que está sendo dito. Ela torce para um time diferente, ou torce para um candidato diferente da política. Respeite. Lugar de empresa não é para você discutir essas coisas. Discuta como fazer melhor. Se um dia você não tiver lá, ou não tem o que fazer, uma entrevista de emprego começa muito antes de você ser chamado para dentro, tá? Eu começo a avaliar a pessoa enquanto está esperando lá. Quando está esperando lá no banco, aguardando para ser chamado. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você for uma pessoa de bem, você vai bem. Se você tiver conteúdo, você vai dizer bem.
Mostre proatividade, iniciativa. Mostre que você tem disposição em aprender. Mostre que você quer aprender. Você está disposto, talvez você não saiba, mas você quer aprender. Quando eu vi para Londrina numa entrevista, você falou, foi para um cargo de liderança, as pessoas falam assim, Flávio, no seu currículo não tem experiência de liderança. Eu falei, mas eu quero aprender. Eu já fiz isso, ó. Você já fez? Tá. Então tá, vamos dar a oportunidade para você. Então, às vezes eu vou ter que pedir essa oportunidade para as pessoas. Só que tem gente que vai lá, gente, tem gente que já vai morto para a entrevista. Já chega lá, reclamando. Como é que tá a vida? Tá desgraça, né? Tudo parado aí, não sei o quê. Eu não quero gente assim trabalhando comigo. Eu tenho certeza que as pessoas não querem. Se você for negativo, se você for pessimista, você não tem que ser otimista, você tem que ser realista. As coisas não estão boas para ninguém. Você tem que se diferenciar. Gente, pensa assim, ó, um olheiro, quando vai lá num time de futebol, para tirar o craque, o craque é aquele que quer fazer gol, é aquele que não é só aquele que faz gol, ele tem que passar para os seus parceiros de time, ele tem que ajudar o time, ele tem que fazer gol, ele tem que contribuir, ele tem que ser... É isso que você tem que ser na empresa, numa entrevista de emprego. É isso. Só isso. Só isso. Agora, se você tiver uma base boa, sucesso. Não tenha dúvida. Perguntas? Dúvidas? Nada? Vamos lá, pessoal. Vamos perguntar, aproveitar. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre fui tímido. Talvez vocês não sejam ninguém da minha época de Quatá. Eu sempre fui muito tímido. Falei isso na live que eu fiz com o pessoal de Chiquinho. No meu grupo de amigos, eram todos atletas. Rodrigo Pellini, Cidinho, Agnaldo, fisioterapeuta, Claudinei, professor de educação física, educador físico. Eram todos atletas. Era tudo que pegava, todas as menininhas. Eu era o mais tímido da turma. E eu comecei a sofrer com isso profissionalmente. Profissionalmente, porque eu não conversava com as pessoas. Eu não me expunha com as pessoas. E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu usei a faculdade para me desenvolver. Todo trabalho que tinha, eu ia lá e falava, eu quero apresentar. Eu fazia o trabalho também, né? Porque tem gente que só apresenta. Mas eu fazia também, mas eu quero apresentar. Por quê? Eram meus amigos que estavam ali. E eu podia ensaiar, eu podia treinar. Todas as vezes que se você é tímido, exercite falar sempre que possível, seja na igreja, seja no seu grupo social, seja na sua família, fale, exercite. Olha o que deu, hoje eu trabalho falando. Eu continuo sendo tímido. O que eu consigo hoje é administrar minha timidez e ganhar dinheiro com isso. Então, assim, quando você tem a oportunidade, fala. Você está num ambiente controlado, gente, qual o problema de falar errado aqui? Nenhum. O problema é numa entrevista você falar errado. Porque você não, sabe, aquela oportunidade de você falar assim, poxa, eu deveria ter perguntado aquilo. Nem sempre você tem essa oportunidade. É só uma dica que eu dou para você como lição de vida. Eu não sou melhor que ninguém. Mas o que eu passei, eu tenho um trabalho de mentoria, que é a orientação a outros profissionais. Eu quero acelerar o processo de desenvolvimento das pessoas, fazendo com que as pessoas não errem aquilo que eu errei. Que elas aprendam muito mais rápido. Não sofram tanto quanto eu tive que sofrer. Tá. Acho que é isso. Alguém? Alguma pergunta? É isso, Flávio? Chegamos aí ao final? É isso. Eu queria... Acho que você vai fazer as despedidas assim, mas... Eu quero que você termine depois, tá? Eu queria só falar alguma coisa antes, eu quero que você termine. Né? Só para falar para quem está aqui agora, né? Que acompanhou todo esse tempo, você já tem um diferencial, tá? Vocês estão realmente empenhadas, né? Em estar melhorando, tá? Isso aí já é um grande diferencial. Por isso que eu quero agradecer a todos que ficaram aí, né, que estão aí, e dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à palestra, em relação ao canal Desenvolve Quatá, vocês podem me abordar ali no WhatsApp, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é porque eu faço esse trabalho nas minhas horas vagas, daí eu não consigo responder na hora, mas sempre eu vou responder, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E se eu não souber responder, eu vou procurar quem sabe para tentar ajudar vocês, tá? Por exemplo, eu conheço o Flávio, sabia do trabalho dele, né? Eu acompanhava ele acho que nem sabia que eu acompanhava, né, os posts dele, né? O que ele falava nas redes sociais. Foi quando eu convidei ele para colaborar com a gente aqui.
Ele topou na hora, assim, cara, ele achou muito legal. Ele falou até que tinha projeto já para tentar ajudar as pessoas aqui em Quatá, né? Eu também, eu acho que vocês, não sei se vocês conhecem, eu também sou quataense, nasci em Quatá, saí, morei fora durante mais de 25 anos, morei em Florianópolis 25 anos, né? E aí eu voltei agora em 2018. Então, assim, ó, eu também voltei com essa ideia. Falei assim, não, a gente tem que ajudar, vamos ajudar a nossa cidade, né, cara? E o Flávio tem essa mesma ideia. Quando eu falei para ele, na hora ele falou assim, pô, já tinha um projeto para fazer palestras aqui, tal, tal. Pô, que bom que deu certo. Aí a gente elaborou isso aí. Eu espero que a gente tenha outras palestras, tá, Flávio? Eu vou te colocar aqui no fogo, né? Eu sei que você domina outros assuntos e eu acho que a gente é muito interessante aqui. Então, tá, queria agradecer a todos, tá? Dúvidas eu vou estar sempre à disposição e eu quero passar a palavra para o Flávio para ele finalizar, né? Ele que é o protagonista aqui. Gente, o Carlos falou, eu concordo plenamente. Só o fato de vocês, quando eu falava de postura, de correr atrás, só o fato de vocês estarem aqui, isso mostra já a vontade, tá? Isso tem que ser valorizado. Então, é sinal que vocês estão buscando algumas coisas mais. É claro que não é numa hora que a gente vai conseguir transformar a vida de vocês. E quem sou eu para transformar a vida de alguém? Eu sempre gosto de citar, tem um cara londrinense, bastante conhecido nacionalmente, mundialmente conhecido, Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella é londrinense e palestrante, e ele disse uma coisa que eu trago para mim, e sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Tem pessoas que querem ser famosas, tem pessoas que querem ser importantes. Eu não quero ser famoso. Famoso, a fama passa, né? O período passa. Agora, daqui a pouco, ninguém mais lembra de você. O importante é quando as pessoas sentem falta, as pessoas querem estar com você. Eu quero ser importante nas vidas das pessoas e quero, sim, sempre contribuir com a minha cidade natal. Se eu puder ajudar a minha cidade natal, não tenha dúvida que eu vou ajudar, vou contribuir. No site Desenvolve Quatá tem todos os meus contatos, minhas redes sociais, tem um canal do YouTube onde eu tenho Flávio Moura Oficial no YouTube, tem vídeos lá dando dicas também, tem as minhas redes sociais, todos lá, tem todos os meus contatos. Se vocês quiserem entrar em contato, está à disposição lá. Eu gostaria muito de contribuir com o Quatá. Sei que é um momento difícil, não só para vocês, mas para muitas empresas. Mas eu posso dizer para você, a maior parte das cidades está passando por o que vocês estão passando. Talvez o Quatá, uma cidade menor, está sofrendo mais porque tem menos opções de trabalho. Mas eu vou dizer para vocês, tem muita gente desempregada, mas tem muita gente que não está se mobilizando em nada para se preparar e se qualificar. Estudem, façam um curso, sejam diferentes, iguais a vocês, sempre vai ter, a gente está sempre correndo mais, gente. Assim, tenho mestrado, tenho um monte de coisa, mas a gente não para de estudar, né, cara? A gente tem que ficar correndo a todo momento, querendo mais. Vocês têm que ser uns bebezinhos famintos de informação, mas não de informação só postada no Facebook, informação de qualidade. Se você procurar cursos gratuitos na internet, tem um monte. Faça, se desenvolva, cresça. A gente nunca mais, aquela história de que quando você terminou os estudos? Nunca. A gente nunca termina os estudos. Então, parabéns por estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês, tá? Contem sempre comigo, com a Tá, amo demais. Espero que isso pare logo para visitar meus pais. Não estou conseguindo visitar meus pais, estou morrendo de saudade deles também. Né? Quando acabar esse problema da pandemia, você vem fazer uma palestra presencial aí. Você já aproveita visitar teus pais. Eu já falei no grupo do Chiquinho que esse é o meu sonho, poder contribuir com o Quatá de verdade. Eu só pediria assim, o pessoal que está aí, se vocês puderem ligar as câmeras agora, para a gente dar um print na tela com todo mundo, se vocês estiverem aí, puder ligar a câmera, quem está com a câmera desligada, e dá para ligar, claro, né? Se puder, a gente vai dar um print na tela, é legal, para a gente poder dar um... Podemos fazer essa imagem e depois fazer um post nas redes sociais com Pode todo ser, mundo? gente? Pode ser? Sem problema para vocês? Aqueles faz um joinha para mim, quem pode. Quem vai aparecer sem problema. Tá? Vai estar tudo nas redes sociais aí, gente. Isso aí. Legal. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, converse comigo e se eu não souber, eu passo para o Flávio e ele responde, tá ok? Abraço a todos, tá? Valeu, tchau, tchau, boa noite. Sucesso, boa noite.
Valeu, gente. Tchau, tchau.